Obrigado, obrigado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Te convido nesta hora, Marcelo, quando alcançarmos 35 ou 40 minutos, me avise, por favor. Glória a Deus. Sua Bíblia, o livro de Tiago. Isso, João. Tiago, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Novo Testamento, Tiago, lá no finalzinho, o capítulo de número 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Epígrafe em algumas Bíblias vai dizer submissão ao Senhor. Aleluia. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, infiéis, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes ou soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida ou dobre pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso e pranteai, trocai a vossa euforia por lamentos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra dessa noite, irmãos, eu peço a Deus para que ela possa entrar no teu coração como ela entrou no meu, como uma flecha. Isso, Marcelo, isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Marcelo, indica esse ventilador para mim, por favor, só para não ficar me atrapalhando aqui. Pode colocar ele mais de frente, por favor. Isso. Obrigado, Marcelo. Essa semana, por 2 vezes, eu fui ao monte. Confesso aos irmãos que não tenho tanto esse hábito de subir ao monte, porque no meu coração eu desejava algumas coisas e continuo desejando essas coisas. E subi ao monte a convite de um irmão, um amigo,
E confesso que não foi fácil, porque eu pensei que seria um lugar mais baixo, e ele me levou até lá em cima. E quando eu cheguei lá em cima, eu orei a Deus, pedindo exatamente essas coisas que eu desejava. Não para mim, mas algumas coisas concernente à igreja, ao ministério, de como seria, de como pode ser, de como fazer. E no sábado, ontem também, lá estive novamente, ia conversando com o irmão, nós enquanto subíamos, mostrávamos a alegria de estarmos ali. E aí quando eu cheguei lá, que nós éramos 4 pessoas, nós estávamos, era bem alto, muito alto mesmo, esse monte, e ali nós colocamos um lençol no chão, e eu sentei, estava cansado, e esse irmão, esse meu amigo, ele dobrou o joelho do meu lado, ele começou a orar, enquanto eu ainda estava me recuperando, olhando um pouco a paisagem, tentando contemplar essa natureza, contemplar as coisas de Deus. E eu estou ouvindo esse meu amigo, ele orando. E quando eu estou ouvindo, porque foi inevitável, eu estava ouvindo a oração dele, e uma coisa me tocou o coração. Quando na oração dele, ele diz: Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, da minha família, cuida da minha igreja, que é a minha casa. Não deixe os meus filhos passarem necessidades. E ele falava isso e estava chorando. E eu falei, caramba, às vezes a gente sobe, às vezes a gente desprende tantos esforços para tantas coisas, quando na verdade coisas mais simples estão e são mais necessitadas do que outras coisas. E hoje de manhã eu estava lendo essa passagem, porque uma das coisas mais difíceis de nós entendermos é a vontade do Senhor. Entender a vontade do Senhor é algo que às vezes a gente vai passar uma vida inteira e não vai conseguir compreender, ou vai fingir que não entende, para compreender a vontade do Senhor. E quando eu comecei a ler essa palavra hoje, eu comecei a entender que se nós não formos submissos à palavra de Deus, nós vamos rodar e nós não vamos sair do lugar. Se um homem ou uma mulher que se diz um cristão, ou até mesmo qualquer pessoa, se ele não se submeter à vontade de Deus, ele só vai, como o ventilador, vai ficar girando aqui, só isso. Vai ficar girando e não vai acontecer nada. Eu queria conversar com vocês nessa noite, porque quando eu li essa passagem e eu entendi o que Deus quer, porque nós pastores, nós ficamos questionando, né? Senhor, como é que vai ser a igreja? Como pode ser? O que fazer? Quais as estratégias que nós podemos ter para avançar? E mesmo quando não somos pastores, nós temos a nossa casa, nós falamos: Senhor, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Semana mesmo estávamos conversando em casa sobre alguns orçamentos, coisas que nós pretendemos fazer em casa, eu e minha esposa. E aí ela até brincou comigo, né? Porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei: antes de fazermos, vamos sentar e vamos escrever o nosso orçamento. Ela até olhou para mim assim. Eu até brinquei com ela, falei: é administração. Deixa que eu administro. E na nossa vida espiritual é assim também. Às vezes, irmãos, nós entramos na igreja, nos assentamos num desses lugares, e só Deus sabe como é que estão as nossas motivações. Só Deus sabe como é que nós conseguimos sair de casa para chegar aqui.
E a palavra de Deus nessa noite está falando de submissão, de olhar e entender e compreender e se colocar na disposição para que Deus possa fazer alguma coisa e que nós venhamos a aceitar a direção de Deus na nossa vida. Nós não costumamos aceitar muito a direção de Deus. E ele diz assim, a palavra de Deus, o livro de Tiago, que é meio-irmão de Jesus, ele diz assim: de onde vêm as batalhas e desentendimentos que há entre vós? Ou seja, onde vêm as lutas, os conflitos que nós temos? Ele diz aqui: de onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Ou seja, às vezes nós temos problemas, e esses problemas que nós temos, somos nós mesmos que criamos. Nós criamos metas, nós criamos objetivos, nós criamos coisas que nós queremos alcançar, e quando não conseguimos essas coisas, nós nos frustramos, achamos que somos derrotados, que não somos capacitados, e às vezes pessoas desistem de tudo que está ao redor, porque não conseguem simplesmente alcançar aquilo que ela planejou. Algumas pessoas, e aí eu falo do meio pastores que eu conheço, alguns pastores foram chamados para a igreja de 15 pessoas. Alguns pastores foram chamados para serem pastores que vão auxiliar um outro pastor. Alguns pastores foram chamados para conduzir 10.000 pessoas. Ou você acha que, por exemplo, um pastor como Silas Malafaia, a cabeça daquele homem para comandar sozinho, ele não consegue. Uma igreja que é espalhada no Brasil todo, em outros lugares, ele não consegue. Então ele tem que ter pastores. Mas às vezes nós achamos que nós temos que ser o super-homem, nós temos que ter. É engraçado que eu até vi um dia uma frase que o super-homem, quando ele percebeu que ele tem medo, né? Se você chegar lá com a faquinha de criptonita, acabou o super-homem, né? O que fez? A primeira coisa que ele fez foi fechar ali com a Liga da Justiça. Opa, aquele não é bobo. Até o super-homem buscou amizade, né? Quanto mais a nós. Só que às vezes nós achamos que nós podemos, os nossos planos são perfeitos, maravilhosos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a palavra de Deus está dizendo que a coisa não é bem assim. A submissão ao Senhor, e quando nós não nos submetemos a esse senhorio de Deus, as coisas tendem a sair do nosso jeito, e quando saem do nosso jeito, são imperfeitas. Deus formou o jardim do Éden. Ele forma o jardim do Éden e coloca ali um homem e a mulher. E ele só dá uma orientação: olha, por favor, não comam desta árvore, do fruto dessa árvore. Era só um mandamento que existia, era só um mandamento. Deus não deu 10 mandamentos, Deus não deu 20 mandamentos, Deus deu um mandamento só para ele. Na verdade não foi um mandamento, foi uma orientação: olha, faça tudo, trabalhe, comande, organize, mas não coma dessa fruta. O que o homem fez? Não se submeteu. E na nossa vida nós diariamente não nos submetemos à direção de Deus. Somos evangélicos, somos cristãos, somos católicos, somos o que formos, umbandistas, a religião que você propaga, processa. Se você não entender que Deus, e aí eu estou falando de um Deus único, estou falando do Senhor Jeová, se você não submeter a tua vida a Deus, a mesma coisa que um cristão dentro de uma igreja ou um homem fora no mundo, os caminhos vão ser iguais, porque se Deus não comandar a tua vida, e aí
A palavra de Deus diz que às vezes nós cobiçamos querendo, nada tens, matais e invejais, porque não conseguis obter o que desejais, viver a brigar, a promover contenda. E às vezes nós oramos, entramos em campanhas, entramos em relógios de oração, fazemos planos, jejuamos e oramos porque nós queremos aquilo. E é interessante que eu subi um monte e eu tinha uns pedidos, e não eram poucos. Eu subi com esses pedidos todos para apresentar para Deus lá no monte. Eu falei: Senhor, eu estou precisando disso lá para a igreja, estou precisando daquilo, eu apresentei para Deus. Às vezes nós costumamos dizer assim: o que ligar na terra está ligado no céu. Costumamos falar isso. Mas se a tua vontade não bater com a vontade de Deus, a coisa não acontece. E aqui ele está dizendo isso. Todavia nada conquistais, porque não pedis, e quando nós pedimos, ainda pedimos errado. Ele diz aqui no versículo de número 3: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Não tem coisa melhor do que você ser elogiado. No seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na escola, não tem coisa melhor do que você ser elogiado. Não tem coisa melhor de alguém bater no teu ombro e falar: cara, você é o cara, João, você é o cara. Você sai dali, termina de jogar futebol, fala: caramba, esse cara. Você acaba de fazer um louvor, quando termina o louvor, fala: caramba. Você acaba de pregar, e quando você termina de pregar, alguém vem e fala contigo, fala: rapaz, que mensagem foi essa? Todos nós gostamos disso, todos nós, porque é a nossa carne. Nós somos propensos a isso, nós somos propensos a as nossas vaidades, nós somos propensos a isso. Só que Deus está dizendo para mim e para você, que quando nós não olhamos muito para nós mesmos e pouco para Deus, Ele se afasta. Algumas pessoas, como eu disse aqui, algumas pessoas vão ser líderes de 10 pessoas, outras pessoas vão ser líderes das suas casas, dos seus filhos. Outras pessoas não vão ser pastor, mas vão administrar a sua casa com seus filhos de uma forma tão tremenda que os seus filhos... E às vezes nós queremos ser o camisa 10 do time, quando na verdade nós somos só o gandula da partida, que repõe rápido. E às vezes nós não entendemos e não aceitamos isso de Deus. Não aceitamos. E quando nossos planos se frustram, nós também temos normalmente o hábito de olhar para o mundo. Porque nós vemos tantas pessoas que não estão nem aí para Deus, que são bem-sucedidas, que têm um bom carro, que têm uma boa casa, que não falta nada, que todo carnaval sai nas escolas de samba, e a pessoa vai e brinca, e não tem a mínima preocupação se Deus está olhando, se não está. E essas pessoas às vezes ainda são bem-sucedidas, e a gente que está se esforçando para ser marido de uma mulher só, para ser esposa de um homem só, para ser aquele que não bebe mais, não fuma mais, não se droga mais, para aquele que chega em casa depois do trabalho sem nenhum vestígio de bebida. E parece que quando a gente faz isso, parece que as coisas não dão certo, parece que tudo começa. E aí a gente começa a olhar para o mundo e falar: caramba, fulano, e por que na minha vida é diferente? Por que eu que estou me esforçando? É claro, nós vamos ver histórias de sucesso dentro das igrejas, é claro que nós vamos ver isso, mas algumas pessoas vão passar por dificuldade, algumas pessoas vão passar por momentos difíceis. Vai ter gente que às vezes não vai ter o que comer, vai ter gente que às vezes não vai ter como pagar as contas. E nós vamos olhar para o vizinho que está com som alto, com funk lá alto, e falar: caramba,
Por que que eu que estou aqui com um louvorzinho aqui, adorando ao Senhor, por que que as coisas não acontecem comigo? Mas não é fácil, irmãos. Nós temos um Deus e um Espírito Santo, que quando Ele está no nosso coração, e a palavra de Deus diz que nós somos o templo desse Espírito, nós somos a habitação, nós somos a morada desse Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente não para perceber a responsabilidade que é ser templo do Espírito, e a gente às vezes trata esse templo de qualquer maneira, mas a palavra de Deus está dizendo que esse templo do Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim e de você. Então todas as vezes que nós olhamos para o mundo, porque a palavra de Deus diz, no verso de número 4, ele diz infiéis, a palavra adúltero, mas ele está falando de infidelidade, de falta de confiança. Vamos estar cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não tem meio termo. Quantas pessoas a gente vê que escutam um louvor, uma palavra, se emociona, e aí talvez você que está me vendo nesta noite, você possa estar achando até que eu estou falando diretamente para você, e eu estou falando sim, porque às vezes eu vejo pessoas que tomam sua cerveja, que não estão nem aí para Deus, mas estão agora nos assistindo, e quando o negócio aperta, e aperta para todo mundo, aí a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar em contato com Deus. Mas na segunda-feira o culto já acabou, a emoção já passou, e a gente volta de novo com a nossa cervejinha, com o nosso pagode, com a nossa vida que nós costumamos viver, e vamos levando. E a palavra de Deus diz de forma direta que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Acabou. E eu acho que Deus não vai deixar um inimigo entrar na casa dele. Mas não estou falando de igreja não, estou falando de céu. Ele diz assim no verso de número 5: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma, a palavra de Deus diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes. Toda vez que nós, cheios do Espírito Santo de Deus, olhamos para o mundo, ou observamos, ou cobiçamos, ou queremos alguma coisa do mundo, ou os nossos planos são voltados para aquilo que o mundo está oferecendo, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes, e ele nos alerta: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Verso de número 7, podemos dizer que é uma das partes principais desta mensagem desta noite, porque o verso de número 7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus. Presta bem atenção nessa palavra. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você prestou atenção no que eu falei? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Já parou para prestar atenção nesta frase? Você tem noção do que é o diabo fugir de você? Você sabe o que é isso? Você já parou para ter noção que o diabo, a palavra está falando o diabo, ele vai fugir de você? Mas para isso você tem que se sujeitar a Deus, resistir a Ele, e Ele vai fugir. E eu fui em algumas
eu peguei a Bíblia hebraica, eu falei, não, essa expressão fugir deve estar, todas elas dizem a mesma coisa, fugir de você. Ou seja, quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo é obrigado a fugir de você. Só que às vezes a gente não para pensar nisso. E às vezes a gente é tentado, a gente sofre algumas coisas, mas espera aí, se eu me sujeitar a Deus, o inimigo da minha alma vai fugir de mim. Só que nós não nos sujeitamos a Deus. Quando nós não nos sujeitamos a Deus, o diabo não vai fugir de você. É simples assim. Não tem meio termo. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Não se sujeita a Deus, não resiste ao diabo, ele vai estar próximo a você. Então Deus está nos confiando hoje algo importante que às vezes nós lemos e não prestamos atenção. Se eu me sujeitar a Deus, as minhas tentações vão fugir de mim, porque Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta, o tentador é o diabo. Então todas as tentações, essa semana eu vi um jovem falando, o pecado é muito bom, o pecado traz a morte. Por favor, não diga que o pecado é muito bom, porque o pecado, ele vai te trazer adultério, homicídio, pornografia, tudo isso, as coisas mais podres. E aí a gente tem que entender que Deus está dizendo para a gente, para ser bem simples, sujeita-se a mim, seja submisso. Mas submissão é uma coisa complicada, porque ninguém quer ser submisso. Esposas não querem ser submissos aos seus maridos, filhos não querem ser submissos aos seus pais. Nós vivemos um mundo hoje que a submissão é a coisa mais complicada. Pessoas não querem ser submissos aos seus governantes, e por aí vai. A insubordinação é algo quase que mundial, quase não, é mundial. E às vezes a gente olha, e é tão difícil eu até brinquei com a minha esposa semana passada, quando ela sem querer me chamou de Senhor. O Senhor, eu até ri quando ela falou isso, eu falei, meu Deus. Hoje são raros os casamentos onde a esposa, não existe mais isso, tá, gente? Eu vou falar de filme de época, isso aí não existe mais. Do marido chegar cansado, a esposa ir lá tirar o sapato, tirar a meia. Isso não existe mais, tá, gente? Isso não existe mais. Isso não existe. Isso é utopia. Você até querer isso em 2020. Mas não é disso que eu estou falando. Se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, é algo que eu vou tentar passar para você uma vez. Nós estávamos com os 2 filhos pequenos lá em casa, e a situação financeira estava muito difícil, muito complicada. E como Deus tinha falado em nossos corações que não era para a gente pedir ajuda para ninguém, nós tínhamos que esperar Deus mandar, e às vezes esperar Deus mandar parece que demora um pouco. E aí uma vez Elaine pegou os garotos e foi para a casa da minha sogra. E quando chegou lá, um dos meus cunhados, com raiva, numa discussão, ele disse que a Elaine só estava ali porque ela estava indo ali comer, né, Elaine?
só estava indo ali para poder comer e dar comida para os filhos. Não foi isso? Era isso mesmo, porque a gente não tinha. E aí ela teve que engolir o orgulho, ela teve que engolir, ela falou, não, né? Não, já estou indo embora já, com fome. Aí, não, filho. Aí, minha sogra estava grávida do Pedro Lucas, grávida, João pequeno, mas teve que engolir, porque Deus falava, não peça nada para ninguém, não peça nada para ninguém. E quando nós não pedimos nada para ninguém, e Deus envia a si mesmo, é tão maravilhoso. E quem já passou por isso, por não ter nada, e alguém bater na tua porta e trazer um mantimento, trazer dinheiro, trazer aquele... Eu fico imaginando Elias lá na caverna, lá, achando que... E daqui a pouco um corvo trazia carne para ele. Um corvo, não era uma pessoa, não era o irmãozinho, não era o missionário. Deus mandava o corvo. Quando não tiver ninguém, Deus vai preparar alguém ou alguma coisa para poder te ajudar, para te alcançar. Às vezes vai estar você e Deus sozinho no quarto, o joelho dobrado. Senhor, e aí, Deus? E aí esse emprego que não sai? Quantas pessoas desempregadas? Estávamos conversando com o irmão essa semana, desempregado, na hora que ia sair, olha, semana que vem vão te chamar, começa a pandemia, para tudo. Não tem salário, não tem emprego, só tem Deus. Só tem Deus. E às vezes Deus vai nos submeter, às vezes, meio que como um filho, e vai nos colocar num lugar, fica aí. Não tem um cantinho da reflexão, do pensamento, né? Antigamente não tinha um cantinho da reflexão, antigamente tinha um cantinho do tapão. Lá em casa tinha um corredor do belisco. Minha mãe deve estar me vendo agora, sabe o que eu estou falando. Um apartamento com um corredor comprido, ela falava, passa. Você sabia que na hora que passasse ali, ia tomar um beliscão. Joara, aqui ó, esse. Era assim. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer para mim e para você, mas o que Ele está me chamando nessa noite é uma submissão. E nós vamos avançar aqui, porque se eu resisto, se eu consigo resistir ao diabo, ele foge de mim, aí você pensa assim, então eu ganhei, venci essa batalha. Aí vem a parte mais difícil, que é o verso seguinte. Ele diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí Ele está falando para mim e para você nessa noite, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tem a mente dividida, porque as nossas mentes às vezes estão divididas. O que é uma mente dividida? É uma mente que não sabe se vai lá e pede ajuda para o fulano ou se aguarda Deus. E às vezes nós somos assim, às vezes parece que a coisa... E nós queremos tomar as nossas decisões. Não, eu vou lá, só tem um jeito. Irmãos, Deus é tremendo. Essa semana uma família, preste atenção nisso que eu vou te falar. Deus é tremendo. Uma família me ligou dizendo o seguinte, pastor, eu estou com um dízimo aqui em casa, nós queremos entregar para o senhor, mas só que está no banco, e eu preciso ir no banco, no caixa eletrônico, para pegar o dízimo. Ali não está indo, Gilmar, para pegar o dízimo e levar. Gilmar, pode deixar, se não estiver seguindo, amém. Depois a gente passa. Sim. E essa família me ligou para que eu fosse lá buscar o dízimo.
E eu estava conversando com essa família, e eu fiquei sabendo que essa família, naquele dia, e faltava, a gente estava sentado, eu estava sentado na mesa para almoçar, e essa família falou para mim: olha, nós só temos arroz, feijão e ovo hoje. Só tem arroz, feijão e ovo, pastor. Falei para Elaine já ficou com um nó na garganta, a gente já... À noite pegamos um dinheiro que nós tínhamos disponível da igreja para essas ocasiões, e fomos até o mercado, fizemos uma compra, e quando nós chegamos na casa dessa família, fomos muito bem recebidos nessa casa, e a gente falando de comida, porque nós chegamos com as compras, e nós percebemos a alegria que eles estavam, e quando nós falamos de janta, nós temos que ir para casa jantar, ele falou: não, nós já jantamos, nós comemos pastel. A janta foi pastel, porque era a única coisa que eles podiam comprar num cartão de crédito. Então eles compraram, cada um comeu um pastel, que foi a janta deles. Mas aonde eu quero chegar é que na conta bancária deles tinha um dízimo para entregar para a igreja. Mas espera aí, caramba, eu não tenho dinheiro para comprar uma janta, mas eu tenho dinheiro para dar o dízimo. Presta minha atenção, eu não estou falando de... O que eu estou falando é de fé, é de entregar o coração, se submeter à vontade de Deus. É não ter o que comer, mas espera aí, isso aqui não é meu, isso aqui é o dízimo que eu separei, porque Deus me capacitou a ter esse valor aqui para eu entregar na igreja. E aí é interessante porque quando nós estávamos nos despedindo para vir embora, fizemos uma oração, eu falei: olha, eu já recebi o dízimo, porque nasceu no coração de vocês. Então o que eu estou querendo dizer é que a fidelidade, a submissão à palavra de Deus, a submissão à vontade de Deus vai fazer toda a diferença, porque quando nós olhamos para nós mesmos, porque no versículo de número 6, ele diz versículo de número 7, perdão, ele diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, o diabo vai fugir de nós. Mas ele está dizendo no versículo de número 8, que nós temos que lavar as nossas mãos, limpar as nossas mãos. Ou seja, não adianta só você se submeter à vontade de Deus. Ah, Deus mandou ficar, eu vou ficar então. Já viu aquelas pessoas, antigamente, normalmente a minha mãe fazia assim: se ela te oferecesse uma coisa e você não aceitasse, filha, você tinha que fazer aquilo que ela estava te mandando fazer. Quer entender mais ou menos? É a mesma coisa, eu te mando ficar aqui, é aqui mesmo que eu quero ficar. Já viu aquelas pessoas, teimosa? Estou me sujeitando à vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Estou passando fome, né, pastor? Porque Deus mandou, eu quero ver a hora que vai chegar. Não é assim que a coisa funciona. Ele está dizendo: sujeitável a Deus, resistir ao diabo, ele foge de você. Mas ele está dizendo no verso seguinte: olha, limpa as suas mãos, limpa o teu coração, porque ele abate os soberbos e exalta os necessitados, os humilhados, ele exalta. E aí, para finalizar a nossa mensagem de hoje, lá no verso de número 10, ele diz assim: humilhai-vos na presença de Deus. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, porque você vai entender a mensagem desta noite como eu entendi todas as 2 vezes que eu fui no monte essa semana. Você vai entender isso. Ele diz assim: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. A pergunta nessa noite: qual é a exaltação de Deus? O que é ser exaltado por Deus? Como é que é ser exaltado por um Deus que ouro e prata não tem valor para Ele?
Como é que é ser exaltado? Porque quando nós falamos, Deus vai te exaltar, hein, varão? Deus vai te exaltar, hein? E a gente acha que nós vamos ser exaltados, nós vamos ganhar carro zero, nós vamos ganhar apartamento, porque Deus vai me exaltar, Deus vai te exaltar nessa noite, e Deus vai, aquele que falou mal de você, vai engolir a língua. E Deus está falando que é nada disso. Os princípios básicos de Deus, os atributos de Deus, não nos direcionam. Ele diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Ele está dizendo que se você se humilhar, Ele te exalta, mas aonde? Até que ponto Deus vai te exaltar? Porque tem gente que tem tudo, mas dentro da sua família, ele é um zero, porque todos os filhos têm, todos os homens da família são pais, e o fulano não é. Ele tem tudo, ele tem um bom emprego, ele tem carro, ele tem uma renda, ele tem um apartamento, ele tem tudo, mas ele não tem um filho. Então Deus está dizendo para mim: humilha-se na minha presença, que eu te exalto, porque para Ele a exaltação é ter um filho. Humilha-se na minha presença, que para você a ser exaltado é eu conseguir colocar você para trabalhar amanhã. E às vezes nós achamos que ser exaltado, eu vou me humilhar na presença de Deus, e Deus vai me exaltar, e vai me colocar lá em cima do palco. Eu vou ser palco, eu vou ser cabeça, e não vou ser mais cauda. E Deus está falando para mim e para você nessa noite que não é assim que a coisa funciona. Porque quando eu subi o monte, eu falei: Senhor, eu quero isso, 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 isso. E quando eu desci, Deus falou: humilha-se e sujeita-se à minha vontade. Porque eu falei para Deus: Senhor, se for para ser só mais um pastor nesse lugar, se for para eu ser só mais aquele que vai. E aí eu quero que você entenda que não é soberba, não é prepotência, não é arrogância, não é vaidade, não é nada disso. Mas eu tenho certeza que esta obra é do Senhor. E se for para eu ficar aqui atrapalhando a obra do Senhor, é melhor Ele me tirar e colocar um outro, que a coisa avance. Está entendendo, irmãos? E eu não estou falando isso, preste bem atenção, eu não falo isso com a mínima modéstia, não estou falando de algo muito sério. Porque às vezes nós queremos a igreja lotada, ar-condicionado, terceiro, quarto andar, invadindo, tomando todo o quarteirão. E se eu não fizer a vontade de Deus, eu até posso isso. Eu até consigo, Marcelo. Mesmo não respeitando, não obedecendo, não fazendo. Peraí, eu sou um cara inteligente, sou um bom administrador, vou dar um jeito, as coisas vão acontecer. Mas será que isso é se submeter à vontade de Deus? Será que isso é fazer a vontade de Deus? Ou a palavra de Deus diz para mim aqui: se eu me sujeitar a Ele, a tentação, porque cada um tem o seu tipo de tentação, será que ela não vai se afastar? Eu vou lavar as minhas mãos, eu vou reconhecer que sou falho, que vou me humilhar, e Deus vai nos exaltar? Porque a exaltação de Deus talvez não seja o sucesso, talvez não seja os holofotes, talvez não seja todo mundo saber quem é você, o teu nome ser conhecido internacionalmente. Não é isso, coisas simples. Tem gente que precisa ser exaltado nesta noite, é que o filho, o marido, a esposa saia de uma CTI nesta noite. Isso é ser exaltado. A exaltação é diferente. Quando nós olhamos para as coisas de Deus, nós temos que olhar e tirar tudo que é material e olhar só para o espiritual. Quando nós olhamos para o espiritual e entendemos que ser sujeito, submisso à palavra de Deus, nós entendemos que a nossa vida precisa ser mudada completamente. E olha, a começar por mim, muitas coisas têm que ser mudadas. Ser submisso ao Senhor é ouvir a palavra de Deus e se submeter. Às vezes nós ficamos questionando a Deus, por que isso, por que aquilo.
E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: submeta a minha palavra. Quer alcançar os planos, os meus planos? Se humilhe. Entenda que não são os nossos caminhos, porque os nossos caminhos, ele tem uma limitação. Os caminhos, o pensamento de Deus é lá em cima. Só que a gente quer fazer as coisas com a nossa força. Não, se Deus me colocou aqui, só Ele que me tira. Se Deus fez isso, tudo bem, amém. Mas se você não se colocar na posição de Deus, Deus vai te tirar daquele lugar lá, e você vai ter que entender que agora tem que esperar um outro momento, um outro agir de Deus. Às vezes as pessoas se convertem, entram para a igreja, achando que vai ser uma maravilha. Pessoas se convertem, Marcelo, quantos minutos? Já 40? Amém. Vou estar encerrando agora. Algumas pessoas se convertem e acham assim: pastor, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. E às vezes não é só vitória. Às vezes vai ter momento na tua vida e na minha vida que a gente vai ter que se sacrificar por algumas coisas. Quantas vezes os pastores têm vontade de acordar domingo mais tarde e comer um pastel com caldo de cana na feira? Quantas vezes é bom ficar em casa? Hoje eu vou ficar aqui com a minha esposa. Vou ficar aqui com meus filhos. E peraí, vamos para a igreja. Está na hora. Temos um compromisso. Temos um chamado. A exaltação de Deus talvez venha lá no final da vida. A exaltação de Deus às vezes vai acontecer quando você já até partiu para a presença de Deus e você nem vê os planos de Deus se cumprindo. Mas Deus diz: humilhai-vos na minha presença e eu vos exaltarei. Que nessa noite que nós possamos ter um entendimento que a submissão a Deus fará com que o diabo se afaste de nós. Mas se nós não olharmos para nós mesmos e nós lavarmos o nosso coração, as nossas mãos, quem habitará no santo monte? Diz o salmista: os puros, os limpos de coração. Então você que está me ouvindo nesta noite, você que nos ouve, aos 2, 4, 6, 7, 8 pessoas que estamos aqui hoje, se nós não tivermos a noção de nos submetermos à direção à palavra de Deus, se não flertarmos com o mundo, olha bem, a palavra de Deus falou tudo isso nessa noite. A nossa mente dividida: não, eu vou fazer isso, eu vou dar um jeitinho aqui. Não, pastor, sabe como é que é? É o esquema e não tem como ver. A amizade com o mundo é inimizade com Deus, ponto final. A amizade com o mundo, inimizade com Deus. A amizade com Deus, com certeza você vai se tornar um inimigo do mundo. Sujeitai-vos à presença de Deus, lavai as suas mãos, resiste ao diabo, se sujeita a Deus, vence você mesmo, se humilha na presença de Deus, e aí você vai ser exaltado. É a palavra de Deus nesta noite para mim e para você. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Valéria, nossa vizinha aqui do lado. O Paulo, seu esposo, já respira sem o auxílio de nenhum equipamento. Glória a Deus. Já está com todas as suas funções restabelecidas. Já, provavelmente amanhã já vai estar no quarto, já vai sair da UTI, vai para o quarto. E eu até mandei uma mensagem para ela que em 3 dias ele já vai estar em casa,
a glória do Senhor Jesus. E aí a gente vai dar glória, mas infelizmente algumas pessoas perderam pessoas. E aí nós temos que entender que, independente se hoje eu estou dando glória ou estou chorando, eu tenho que me submeter à palavra do Senhor. Eu tenho que entender a direção de Deus. Eu tenho que entender que Deus, o caminho de Deus é melhor do que o meu. Então você nessa noite, independente do momento que você está passando na sua vida, independente das lutas que você está passando, que o Espírito Santo possa falar contigo mais nessa noite. Aí onde você está, feche seus olhos. Nós vamos estar orando nessa hora. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos. E Tu sabe, Senhor, como é difícil nós nos submetermos à Tua vontade, ao Teu senhorio. Tu sabe, Senhor, como é difícil, Senhor, baixar a guarda, curvar a cabeça e dizer amém. Quando nós olhamos para os lados, Senhor, e não tem nada, não tem recurso, não tem ajuda, não tem mais alegria de estar na Tua casa. Quantas pessoas nessa hora, Senhor, clamam pelo primeiro amor de volta, Deus. Tem carro, tem trabalho, tem casa, a família está ok, a saúde está perfeita, mas o primeiro amor foi embora. E essas pessoas, tudo que elas querem hoje é se humilhar na Sua presença, Deus, e ser exaltado. E que é ser exaltado na Tua presença? Às vezes é só sentir de novo a alegria da Tua presença. Deus, quantas pessoas agora, Senhor, não tem mais intimidade contigo e não consegue nem mesmo mais pronunciar o Teu nome, Jesus. Quantas pessoas no dia de hoje, Senhor, passaram um dia bebendo, se divertindo, uma falsa alegria, um falso riso, mas agora sentaram no sofá, Senhor, estão ouvindo uma palavra que diz que a amizade com o mundo é inimizade contigo, Deus, e elas estão fazendo uma reflexão, porque uma coisa tem que ser deixada para trás. E como é difícil, Senhor, deixar para trás aquilo que nos traz euforia. Como é difícil, Senhor, deixar para trás aquilo que é os tapinhas nas costas, dizendo: você é o cara. Como é difícil, Senhor, às vezes nós nos separarmos de alguns ambientes, de alguns lugares. Nós estamos aqui, Senhor, hoje para buscar a Tua face, Senhor, porque não é fácil. Vivemos, Senhor, uma cultura aonde a independência, aonde a voz tem que ser ouvida, aonde nós temos todos os direitos de ir e vir. Sim, Senhor, nós temos, mas aonde a submissão, cada dia que passa, Senhor, se torna mais extinta, mais difícil, mais complicada de aceitar. Se já é difícil, Senhor, aceitarmos as diretrizes dos governos, quanto mais de um Deus que nós não vemos, de um Deus que é amoroso, de um Deus invisível. Senhor, mas nessa noite nós te pedimos, Pai, muda a nossa história. Senhor, nós precisamos ter forças. Nós precisamos, Senhor, lutar. Nós precisamos resistir. Nós precisamos aceitar. Existem pessoas que não se quebram, não mudam, não convergem. Existem pessoas que estão dizendo agora: ah, pastor, para que estar numa igreja? Se fulano, beltrano, ciclano fazem isso, fazem aquilo, e eu que não sou crente, não faço nada disso. Ouça-me bem. No dia que nós estivermos na presença de Deus para o grande julgamento,
Esse argumento não vai valer de nada. Esse subterfúgio, essa falácia, não terá peso nenhum na presença de Deus. Ouça-me bem. Não julgue ou não pegue as falhas das pessoas para justificar os teus erros. Estou falando para você, estou falando para mim. O chamado nesta noite é humilhai-vos. Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que o Espírito Santo nesta noite possa falar mais ao teu coração. Que você possa fazer uma reflexão da tua vida, olhar para dentro de você, fazer um levantamento, analisar como é que está a tua vida. Entender que algumas coisas precisam ser mudadas, mas não é mudadas daqui a 10 anos, é mudadas ainda nesta noite. Ah, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoe nossos pecados, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, toma as famílias nas tuas mãos, Pai. Toma as famílias nas tuas mãos. Toma o pastor Alexandre, Verônica. Toma Radassa, Natan, que nasceu dia 19. Toma Núbia, Senhor, João, Pedro, Wallace. Toma essa família em tuas mãos. Toma Débora, Rafael, seus filhos, os meninos em tuas mãos. Aleluia. Toma Márcia, toma Mateus. Toma sua casa em tuas mãos. Toma Ceissa, Pai, seus filhos e teu esposo. Toma Alexandre, toma Kelly, Pai, suas filhas, seus filhos. Guarda aquela família, Senhor. Toma Anderson e Ingrid, Senhor. Toma Rosita, Pai. Toma José, Priscila, as meninas, Pai, em tuas mãos. Cobre, Senhor, com teu sangue. Toma Bel, Senhor. Toma Dona Olívia, sua família. Toma João, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Toma Gilmar e Soraya nas tuas mãos. Senhor, nós queremos entregar a vida da Rafaela, Senhor, seus filhos, Caio, Caé, em tuas mãos, Pai. Cobre aquela casa com teu sangue. Derrama paz todos os dias, mais e mais. Toma a casa da minha mãe, seus filhos, netos e bisnetos, suas noras. Também nasce nas tuas mãos, Pai. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares em paz. Abençoe, Senhor, cada pessoa que ouviu essa noite, cada coração, Senhor, cada família, cada casa. Abençoe, Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, trabalhe nas nossas vidas. Trabalhe, Senhor, nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a nos submetermos à Tua vontade. Nos ensinas a nos submetermos à Tua vontade. Nos ensina, Pai. Nos dê uma semana de paz. Toma, Senhor, o Brasil nas Tuas mãos. Toma o Rio de Janeiro em Tuas mãos. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aí onde você está, receba a bênção apostólica nesta noite. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas e doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos nós que aguardamos a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E todos possam dizer
Amém. Seja abençoado, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.